Olá, tudo bem? No estudo passado, nós vimos que o pecado se originou com Satanás lá no céu. E desde então, ele vem tentando as pessoas a pecar também. Mas o que é pecado? A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 3, versículo 2, o seguinte: todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então o texto aí nos diz que pecado é transgredir a lei. E foi exatamente isso que Satanás fez quando estava lá no céu. Haviam lá leis e ele as transgrediu. Nós tivemos muito cuidado em todos os nossos estudos para não torcer as Escrituras, porque a Bíblia diz que quem fizer isso será para a própria perdição. Como está escrito em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então nós temos que ter cuidado ao estudar a Bíblia, ao examinarmos a Bíblia, para que nós não demos a nossa própria interpretação, porque isso será para a perdição. A própria Bíblia se interpreta. E é isso que nós estamos e vamos continuar fazendo, respondendo as perguntas com a própria Bíblia. No estudo de hoje, é necessário que você tenha muita atenção e esteja com o espírito de oração e com o coração aberto para poder entender o que vamos estudar. As belezas da natureza expressam o amor de Deus, e toda essa beleza só permanece enquanto estiver sujeita às leis que as governam. Leis estabelecidas pelo próprio Criador. Você já pensou o que sucederia se as leis da natureza mudassem? Imagine se a lei da gravidade falhasse. Certamente nós desapareceríamos no espaço. O sistema dos astros é maravilhosamente perfeito. O astrônomo e o homem da ciência vivem admirados da perfeição do universo. As leis da vida humana também são maravilhosas e perfeitas. Gestação, nascimento, crescimento, tudo obedece à lei da vida. Para o bem-estar e harmonia do universo, Deus também formulou leis perfeitas e eternas, e não modificou jamais. A lei de Deus, com os 10 mandamentos, foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Esta foi a única parte da Bíblia que o próprio Deus escreveu. Ela foi escrita justamente em pedra, pelo significado que ela tem, de eternidade, de imutabilidade, assim como Deus também é eterno e imutável. Esses 10 mandamentos nós encontramos no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículos 2 a 17. E nós vamos resumir aqui e veremos também algumas passagens no Novo Testamento que provam que nos nossos dias eles ainda são os mesmos. Vejamos então. O primeiro mandamento nós encontramos em Êxodo, no capítulo 20, versículo 3, que diz: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento nós encontramos do versículo 4 até o 6 do mesmo capítulo. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. O terceiro mandamento nós encontramos no verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O quarto mandamento nós encontramos nos versos 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus.
Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O 5º mandamento nós encontramos no verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. O 6º mandamento, verso 13. Não matarás. O 7º mandamento nós encontramos no verso 14. Não adulterarás. O 8º mandamento nós encontramos no verso 15. Não furtarás. O 9º mandamento nós encontramos no verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento nós encontramos no versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Vemos aí então os 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus. Agora vejamos como essa lei foi resumida por Jesus quando ele esteve aqui na terra. Isso está no Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 22, versículos 37 a 40. E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Como nós já dissemos, a lei de Deus foi escrita pelo seu próprio dedo, em 2 tábuas de pedra. Na primeira pedra estão registrados os 4 primeiros mandamentos, que dizem respeito ao nosso amor para com Deus. Na segunda pedra, os outros 6 mandamentos foram escritos, que dizem respeito ao nosso amor ao próximo. Portanto, se você diz que ama Deus e tira qualquer um dos 4 primeiros mandamentos, você realmente não ama Deus. E se você diz que ama seu próximo, mas tira qualquer um dos 6 outros, você também não ama realmente o seu próximo. O verso 40 deixa bem claro que destes 2, ou seja, amar a Deus e amar ao próximo, depende toda a lei. O que Jesus disse aí, na verdade, foi um resumo da lei. Os primeiros mandamentos, nosso amor para com Deus, e os outros 6, nosso amor para com o próximo. Se nós amamos a Deus, nós não vamos falar seu nome em vão, nós não vamos ter outros deuses diante de nós, e assim por diante. Também, se nós amamos o nosso próximo, nós não vamos matar, nós não vamos roubar, e assim por diante. Nas tábuas que Deus escreveu, existe o amor, que é essencial. Os outros mandamentos estão subordinados a esses 2 mandamentos. Agora, quantas pessoas devem guardar os mandamentos? Ou quais pessoas devem guardar os mandamentos? Veja o que diz a Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 12, versículos 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, como nós pudemos perceber aqui, guardar a lei é dever de todo homem, não só do judeu, não só do cristão, não só do crente, não só do católico, mas de todo o homem. E como realmente o mundo seria diferente se todas as pessoas guardassem a lei de Deus? Nós viveríamos em paz. A Bíblia também nos aconselha a andar como Jesus andou. Isso está escrito em 1 João, no capítulo 2, versículos 6 e 7. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes.
A Bíblia que então nos aconselha a andar como Jesus andou. E como é que Jesus andou? O livro de João, no capítulo 15, versículo 10, nos responde: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Nós vimos então que devemos andar como Jesus andou, e aqui vimos que ele andou guardando os mandamentos. Portanto, não nos resta outra coisa senão observar os mandamentos também. Ainda em João, no capítulo 14, versículo 21, diz que aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos. Veja. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Ainda em Provérbios 3, versículo 1, Deus nos aconselha: Meu filho, não te esqueças de meu ensinamento, e guarda os meus preceitos em teu coração, porque com longos dias e anos de vida assegurar-te-ão eles a felicidade. Ainda em 1 João, no capítulo 5, versículos 2 e 3, diz: Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, se nós amamos a Deus, nós guardamos os seus mandamentos. É como o marido e a mulher. Quando se amam, um procura fazer a vontade do outro para agradá-lo. Assim também, se nós amamos a Deus, nós demonstramos, através dos nossos atos, que nós o amamos, guardando os seus mandamentos. No entanto, aquelas pessoas que deixam de obedecer a lei de Deus para obedecer a lei dos homens, Deus diz que essas pessoas estão adorando em vão. Veja lá em Mateus, no capítulo 15, versículo 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Os homens inventaram outros mandamentos que não se encontram na Bíblia. E nós não devemos deixar de obedecer os mandamentos de Deus para obedecer a esses mandamentos. A Bíblia nos ensina a obedecer às autoridades, mas se as autoridades forem contra a lei de Deus, então nós devemos tomar em primeiro lugar a lei de Deus. Veja o papel que a lei de Deus tem para nós em Romanos 7, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. A lei apenas nos mostra o que é o pecado, ela não nos salva. Quem nos salva é Jesus. No entanto, ela nos mostra onde é que nós estamos falhando. E compete a nós corrigirmos essas falhas, em tudo que depender de nós. Um espelho, por exemplo, mostra a sujeira do nosso rosto, mas não pode removê-la. Nós é que temos que fazer isso. O apóstolo Paulo diz: Eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. A lei, então, não salva, mas o salvo guarda a lei. Nós somos salvos para praticar boas obras e não pelas boas obras. Isso é importante nós entendermos bem. A lei é como um termômetro que mostra o grau da nossa febre, porém ela não pode remover essa febre. Ela também é uma intermediária entre Deus e nós, para que nós conheçamos qual é a vontade de Deus. Intermediar é negociar entre Deus e o homem. A lei é o padrão de Deus para separar o certo do errado e mostrar o seu caráter. Observar a lei não é uma forma de obter salvação, mas é o resultado de ter obtido a salvação. Se a lei, como dizem algumas pessoas, tivesse sido mudada, então nada mais seria pecado, não é verdade? Nós poderíamos roubar, poderíamos matar, mas a Bíblia deixa bem claro que a lei de Deus é eterna, é imutável. Veja como são classificados, nas palavras de João, aqueles que não guardam os 10 mandamentos de Deus. Em 1 João, no capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Olha só que palavras pesadas. Essas pessoas são classificadas como mentirosos e não estão com a verdade. Logo, se não estão com a verdade, estão com a mentira. O livro de João, no capítulo 8, versículo 44, diz que
Os mentirosos são filhos do diabo, porque Satanás, o diabo, é o pai da mentira, como nós já vimos no estudo anterior. Veja o que Jesus disse a respeito da lei, quando ele estava ainda aqui nessa terra, em Mateus, no capítulo 5, versículos 17 e 18. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo se cumpra. O próprio Jesus está dizendo que ele veio aqui a essa terra não para destruir a lei, mas veio também cumprir, como nós devemos cumprir. E ele diz também que enquanto este céu e esta terra em que vivemos não passarem, a lei não deve ser mudada, nem um tio, nem um jota deve ser omitido da lei. Há um ditado popular que diz, para quem sabe ler, um pingo é letra. E é verdade. Uma pequena cedilha, um tio, qualquer coisa pode mudar todo o sentido de uma frase ou de uma palavra. A imperatriz da Rússia, por exemplo, ela trocando apenas a vírgula de uma ordem, ela salvou o prisioneiro do exílio da Sibéria. No telegrama estava escrito: perdão impossível, enviar para a Sibéria. E o rapaz, então, ele seria morto. Mas a vírgula foi mudada e chegou ao destino dessa forma: perdão, impossível enviar para a Sibéria. E o rapaz, então, foi salvo, apenas pela troca de lugar da vírgula. Certo comandante, comunicando a revolta da cidade ao seu superior, perguntou a ele: devo fazer fogo ou poupar a cidade? E a resposta na carta foi a seguinte: fogo não, poupe a cidade. Só que o telégrafo trocou a vírgula de lugar e o telegrama de resposta chegou assim: fogo, não poupe a cidade. E a cidade então sofreu disparos de artilharia mortífera.